Bem-vindos ao nosso espaço aqui de diálogo, de análise. Hoje a gente vai mergulhar numa questão, eu diria, fundamental, que vem do material que a gente analisou. Qual é o papel da instituição escolar, na vida humana? Exato. E o material base, ele é bem enfático, Ele coloca a escola como, abre aspas, o principal pilar da existência e da evolução da espécie humana. Então é justamente a validade e o alcance dessa afirmação tão categórica que a gente vai discutir hoje. Perfeito. Eu vou então defender a perspectiva do material, argumentando que, a quantidade, a variedade de funções essenciais que a escola cumpre justifica sim, na minha visão, essa posição de pilar central da experiência humana. E eu vou trazer uma perspectiva um pouco diferente. Embora, claro, a importância da escola seja inegável, eu vou ponderar se ela é realmente o pilar principal, ou se talvez fosse mais preciso vê-la como um componente vital, claro, mas dentro de um conjunto maior de fatores, todos eles fundamentais para a nossa existência. Bom, eu começo então defendendo a visão do material. A tese é essa. A escola ocupa sim a posição de pilar principal. E a justificativa para isso está na sua natureza, que é tão multifacetada, Ela funciona como uma verdadeira microsociedade. É um espaço crucial onde o conhecimento que a humanidade acumulou, ele não é só preservado, mas ele é democratizado, ele é espalhado em larga escala. Como o texto mesmo aponta, é na escola que a gente estabelece muitos dos nossos primeiros laços sociais fora da família, A gente aprende as regras que são complexas da convivência em grupo, somos expostos a informações que formam a gente como pessoa, recebemos estímulos intelectuais organizados e isso é vital para o nosso desenvolvimento. E tem mais, A gente desenvolve ali competências que são essenciais para a cidadania, para a interação social que funciona. Isso vai muito além do básico. Se a gente pegar pensadores como o John Dewey, ele via a escola não só como uma preparação para a vida democrática, mas como um laboratório onde essa vida é de fato praticada. E aí, olhando pela sociologia com Durkheim, a escola é o principal meio pelo qual a sociedade garante sua continuidade, passando valores, normas que asseguram a coesão social entre as gerações. E hoje, a ciência moderna, especialmente a neurociência, dá um respaldo até biológico para isso. O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade incrível, E ele depende muito de interação social e de experiências de aprendizado que sejam estruturadas para se desenvolver completamente. A escola dá exatamente esse ambiente, rico, desafiador, organizado, e isso impacta diretamente a nossa arquitetura cognitiva, emocional. Então é essa combinação que eu acho única e poderosa de funções socializadora, cognitiva, cívica, cultural e até biológica que, na minha opinião, eleva a escola a essa condição de pilar principal da nossa existência e também o motor da nossa evolução como espécie. Olha, eu concordo plenamente com a descrição da magnitude, da importância crítica da escola, como está detalhado no material e como você bem expôs agora. As funções todas que você listou são, sem dúvida alguma, vitais para o desenvolvimento do indivíduo e para a manutenção, para o progresso da sociedade moderna. A minha hesitação, no entanto, ela se concentra muito especificamente nesse adjetivo, principal. Eu percebo até uma tensão interessante no próprio material que a gente usou como base. Ele começa descrevendo o ser humano recém-nascido como completamente dependente e frágil, e aí ele enfatiza que esse bebê precisa de cuidados e, fundamentalmente, informações, estímulos e conhecimentos transmitidos por outros para que possa sobreviver. Essa necessidade urgente de cuidado, de atenção, de transmissão de informação básica, de estímulo para a mera sobrevivência física e para o desenvolvimento inicial, isso, por definição, vem antes da experiência escolar formal. Certo. Isso me faz questionar, sabe? Será que as estruturas que suprem essas necessidades primárias, a família, a comunidade de cuidadores, o círculo inicial ali de afeto, de linguagem, de aprendizado básico, mesmo que não sejam chamadas de pilares no texto, mas que estão pressupostas ali naquela descrição da fragilidade humana,
Será que essas estruturas não seriam pilares talvez mais primordiais, mais fundamentais para a existência no sentido mais básico da palavra? A escola, não há dúvida, ela organiza, ela amplia, aprofunda, sistematiza o aprendizado e a socialização de um jeito incomparável. É crucial para a gente atingir nosso potencial e para a complexidade da civilização de hoje. Mas me parece que ela constrói sobre um alicerce que precisa estar lá antes. A socialização primária, aprender a falar, os vínculos afetivos básicos, a própria capacidade neurológica para conseguir aprender de forma estruturada, tudo isso começa antes da escola. Por isso, embora eu veja a escola como um pilar, sim, absolutamente essencial, talvez o mais decisivo para a complexidade sociocultural e intelectual que a gente alcançou, eu reluto um pouco em classificar como o pilar principal da existência humana em si. Sua observação sobre a precedência, dos cuidados iniciais, ela é pertinente sim. Mas me permita argumentar porque, mesmo considerando essa base, a escola ainda se qualifica como principal. O diferencial na minha leitura do material está na capacidade única que a escola tem de sistematizar, de validar e de democratizar o conhecimento numa escala massiva e com um propósito claro de avanço coletivo. O texto é bem explícito quando afirma que é na escola que o vasto conhecimento acumulado pela humanidade é, e eu cito, tratado e democratizado através do ensino, servindo de base para a produção de ciência e, consequentemente, tecnologia. Essa capacidade de organizar o saber, de submeter ele à crítica, de refinar, de espalhar de forma estruturada e acessível para muita gente, é isso que efetivamente impulsiona o avanço da civilização, a inovação, a nossa capacidade de resolver problemas complexos em escala global. O material até sublinha que todas as profissões e o avanço civilizatório têm seu ponto de partida na sala de aula. Sim. Isso não é só ensinar o básico para a pessoa sobreviver individualmente, mas é criar o capital humano intelectual necessário para sustentar e expandir essa nossa sociedade tecnológica complexa. É essa função transformadora que opera em nível de sociedade e impacta todas as áreas da vida moderna, da saúde, a economia, a cultura. É isso que confere à escola, a meu ver, o status de pilar principal. Ela não só constrói sobre a base, ela eleva essa base, ela direciona de um jeito que nenhuma outra instituição consegue fazer igual em termos de alcance e de impacto estrutural. Você não acha que essa capacidade de impulsionar a totalidade do sistema social e tecnológico confere a ela essa primazia? Entendo a força do seu argumento sobre o impacto sistêmico, sobre essa capacidade de impulsionar o avanço civilizatório. De fato, a escola como motor da ciência, da tecnologia, isso é inegável hoje em dia. Contudo, eu volto à questão um pouco semântica, conceitual. Essa função que é vital para a sociedade complexa de hoje torna a escola automaticamente o pilar principal da existência humana, na sua totalidade. Você mencionou que o ponto de partida para as profissões e para o avanço está na escola, concordo. Mas esse indivíduo que chega na escola, como o próprio texto descreve, ele precisou antes sobreviver, desenvolver capacidades básicas. A linguagem, por exemplo, que é a ferramenta fundamental para todo o ensino escolar, ela é aprendida, na maioria das vezes, no ambiente familiar, comunitário, antes da escola formal. Certo, o desenvolvimento inicial. Exato. Sem essa aquisição prévia, a escola como a gente conhece seria inoperante para a maioria das pessoas. Portanto, a escola potencializa, organiza, eleva a um nível superior, sem dúvida nenhuma. Mas a fundação essencial da vida biológica, da capacidade cognitiva inicial, da interação social primária, a própria sobrevivência, aprender a falar, os laços afetivos que moldam nossa segurança emocional, isso não me parece ser primariamente escolar. Será que afirmar que a escola é o pilar principal da existência não seria superestimar um pouco o papel dela? Talvez confundindo a importância crucial que ela tem para a civilização com a fundamentalidade dela para a vida humana desde o comecinho?
a base da existência no sentido mais elementar de sobreviver e se tornar um ser capaz de aprender, parece que está nessas estruturas de cuidado e socialização primárias que, embora talvez menos sistematizadas, são condição sine qua non para todo o resto. Como que a escola pode ser principal se ela depende tão fundamentalmente do que acontece antes dela? Sua distinção entre existência e civilização é interessante, mas eu argumentaria que para o Homo sapiens, na nossa trajetória evolutiva mais recente, essa distinção fica cada vez mais tênue, né? A nossa existência hoje está intrinsecamente ligada à nossa civilização. Vamos aprofundar um pouco na amplitude da influência escolar como o material sugere. Dewey, ele não via a escola só como um lugar de instrução, mas como um ambiente que ativamente forma o cidadão para a vida democrática. E isso é uma função existencial numa sociedade que quer ser livre e justa. Durkheim enfatizava o papel na internalização de normas, de valores que criam a coesão social, quer dizer, o cimento que impede a sociedade de se esfacelar. Outra função que é existencial para o grupo. E a neurociência, quando mostra o impacto do aprendizado escolar na própria estrutura e funcionamento do cérebro, na nossa capacidade de raciocínio complexo, de planejamento, de regular as emoções, ela está tocando em aspectos fundamentais do que significa ser humano hoje. A escola, portanto, ela atua ao mesmo tempo nas dimensões intelectual, social, cívica, ética e até biológica no sentido do desenvolvimento cerebral. Qual outra instituição consegue ter um impacto tão abrangente, tão profundo e tão intencionalmente estruturado sobre o desenvolvimento humano em todas essas facetas cruciais? Essa combinação única de influências que molda o indivíduo de forma holística e prepara ele para navegar na complexidade do mundo moderno, não a posiciona naturalmente como o eixo central, como pilar principal em torno do qual as outras influências se organizam ou são potencializadas? Para mim, essa amplitude e essa profundidade organizadas justificam sim o termo principal. Eu reconheço plenamente essa amplitude e a intenção estruturadora da escola. É de fato uma instituição notável pela capacidade de integrar, de organizar múltiplos aspectos do desenvolvimento. No entanto, a questão que continua para mim é se essa amplitude organizada a torna mais fundamental do que as necessidades básicas que vêm antes. Me permita usar uma analogia rápida. Um arranha-céu, né? Impressionante, com múltiplos andares, servindo a diversas funções complexas. Ele é uma estrutura vital para a cidade moderna. Mas ele não pode existir sem fundações profundas, sólidas, que talvez não sejam tão visíveis ou multifuncionais, mas são absolutamente primárias. A escola me parece esse arranha-céu, essencial para a paisagem da civilização, mas as fundações seriam esses cuidados primários, a segurança afetiva, a aquisição da linguagem, coesão social, por exemplo. Embora a escola fortaleça, também depende crucialmente de leis justas, de instituições políticas que funcionem, de uma cultura compartilhada, de laços comunitários que muitas vezes se formam fora da escola. Sim, outros fatores contribuem. Exato. O pensamento crítico que Dewey valorizava tanto pode ser estimulado na escola, mas também pode ser cultivado ou até sufocado na família, na mídia, nos debates públicos. Quanto à plasticidade cerebral, o texto menciona que ela é ativada por interação social e qualidade das experiências de aprendizagem. A escola oferece um ambiente otimizado para isso, sem dúvida, por ser rico em estímulos e conhecimentos organizados. Mas o cérebro responde a estímulos em muitos contextos, né? Uma criança criada num ambiente familiar rico em conversa, leitura, exploração do mundo, também vai ter um desenvolvimento cerebral robusto, mesmo antes de pesar na escola. A escola potencializa e democratiza essa estimulação, o que é imensamente valioso, mas ela não tem o monopólio sobre os fatores que moldam o cérebro. Portanto, essa capacidade de organizar e ampliar funções, que também tem outras fontes ou pré-requisitos, a torna indispensável para a sociedade moderna
Mas me parece questionável se isso a eleva à posição de pilar principal da existência humana, em detrimento daquelas fundações primárias que garantem a própria vida e a capacidade inicial de aprender e se relacionar. Mas vamos levar o argumento do material até a sua conclusão lógica, especialmente no que diz respeito à sobrevivência e evolução. O texto afirma que a escola é a base para produzir ciência e, consequentemente, tecnologia, e que sem esse conhecimento organizado e sua aplicação, a sobrevivência e a evolução da espécie seriam inviáveis, pois dependemos dele para nos defender de doenças e criar bem-estar. Veja, aqui o vínculo estabelecido é direto entre a instituição escolar e a própria continuidade e progresso da espécie humana no estágio atual. Se a escola é o motor primário por trás das ferramentas científicas, tecnológicas que nos permitem enfrentar desafios existenciais como pandemias, mudanças climáticas ou mesmo garantir produção de alimentos, energia para uma população que não para de crescer. E se essa capacidade é vista como crucial não só para o bem-estar, mas para a própria trajetória evolutiva da nossa espécie, e aqui entendo evolução também como adaptação cultural e tecnológica, essa função transcendente que impacta a espécie como um todo, ela não qualificaria a escola de fato e de forma robusta como o principal pilar da existência e evolução, exatamente como o material conclui? Me parece que, neste ponto, o argumento vai além da questão do indivíduo ou da sociedade atual e toca na própria dinâmica da espécie. Esse é um ponto poderoso, sem dúvida, e eu concordo inteiramente que no nosso contexto contemporâneo, a escola formal como esse epicentro da geração e disseminação do conhecimento científico e tecnológico é absolutamente vital para a nossa forma de vida atual, para a nossa capacidade de enfrentar desafios globais e, nesse sentido bem específico, para a sobrevivência e evolução tal como a gente entende e vive hoje. O material acerta muito nesse diagnóstico dessa dependência crucial na modernidade. A minha ressalva, contudo, ela volta um pouco para a generalidade da afirmação. O principal pilar da existência e da evolução da espécie humana, sem uma qualificação de tempo, sabe? A existência humana e a sua evolução biológica e cultural são processos que acontecem há dezenas, se não centenas de milhares de anos. Durante a maior parte desse tempo todo, a escola formal como instituição estruturada, universalizada, ela simplesmente não existia. É verdade, historicamente é recente. Exato. Nossos ancestrais sobreviveram, se adaptaram a ambientes super diversos, desenvolveram linguagens complexas, criaram culturas ricas, inventaram ferramentas, dominaram o fogo. Transmitiram conhecimentos essenciais para a sobrevivência por outros mecanismos: imitação, tradição oral, aprendizado direto, com mestres, com anciãos, a própria estrutura familiar e comunitária. A evolução humana não ficou esperando a invenção da sala de aula, né? A escola moderna, ela representa uma aceleração e uma sistematização extraordinárias desse processo de acumular e transmitir conhecimento. Ela se tornou, como você bem argumenta, indispensável para manter e avançar a nossa civilização complexa atual. Mas será que a gente pode retroativamente projetar essa importância de hoje e chamá-la de pilar principal de toda a existência e evolução humana? Não seria talvez mais preciso dizer que ela é o pilar principal da fase tecnológica e globalizada da existência humana? Tem uma nuance aí, temporal, histórica, que me parece relevante. A afirmação do texto, embora seja compreensível no contexto de hoje, talvez peque um pouco por uma certa generalização histórica ao usar termos tão amplos como existência e evolução da espécie humana sem essa contextualização. Bom, para concluir minha argumentação, eu reitero que a análise do material me leva a concordar com a tese central dele. A convergência, que eu vejo como única, de funções críticas que a escola desempenha: socialização em massa, democratização do acesso ao conhecimento acumulado, estímulo cognitivo e emocional estruturado, formação para a cidadania ativa, fomento à coesão social e, crucialmente, essa base indispensável para o desenvolvimento científico e tecnológico que define a nossa era e possibilita a nossa sobrevivência em escala planetária. Tudo isso confere a ela, na minha visão, o status de pilar principal. É a combinação singular dessas funções, operando de forma sistemática, intencional e numa escala universal, que impulsiona o desenvolvimento humano, individual e coletivo, de uma maneira que não tem paralelo.
sustentando até a complexa da civilização moderna. Embora eu reconheça, claro, a importância fundamental das estruturas pré-escolares e de outras influências sociais, a escala, a organização e o impacto transformador e abrangente da instituição escolar justificam, na leitura que eu faço do material, a sua designação como primária. E para sumarizar minha posição, eu reafirmo que a escola é, sem qualquer sombra de dúvida, um pilar essencial. Uma das mais impactantes, mais transformadoras invenções sociais da humanidade, como o próprio texto sugere ao classificá-la como uma das mais importantes invenções humanas. A contribuição dela para o indivíduo e para a sociedade é monumental e, no mundo de hoje, insubstituível. No entanto, essa qualificação específica de principal pilar da existência e evolução me parece que requer essa nuance que a gente buscou explorar aqui. As fundações mais básicas da existência, garantir a sobrevivência nos primeiros anos, o desenvolvimento afetivo primordial, a aquisição da linguagem como ferramenta de pensamento e comunicação, elas parecem repousar sobre estruturas que pré-existem e talvez sejam mais elementares, como os cuidados familiares e comunitários, que são fortemente sugeridos naquela descrição inicial do material. A escola constrói sobre essa base de maneira magnífica, indispensável, elevando o potencial humano a novos patamares. Mas talvez ela não seja a própria fundação da existência. É um pilar mestre da civilização, sem dúvida, mas talvez não o pilar único ou principal da vida humana na sua essência mais fundamental e temporalmente estendida. Eu creio que a nossa troca de ideias hoje mostra bem a complexidade que existe em qualquer tentativa de hierarquizar, as instituições e os fatores que sustentam a vida humana e a organização social. O que fica inegável, e acho que nisso a gente concorda plenamente, é a importância crítica central insubstituível da escola no mundo contemporâneo. E esse é um ponto que o material de referência argumenta com muita força e sobre o qual a nossa análise aqui, por caminhos diferentes, acabou jogando luz. Sem dúvida alguma. Explorar essas diferentes perspectivas só aprofunda mesmo a nossa apreciação pela complexidade do tema e pelo papel tão multifacetado da educação. O material que serviu de base para a gente é certamente um excelente ponto de partida para a gente continuar a refletir sobre o lugar fundamental da escola nas nossas vidas, na nossa sociedade e, claro, no nosso futuro coletivo.